Então, bom, como eu tinha falado para vocês, né, superado o tópico, a primeira aplicação que é seguro, agora eu queria falar para vocês de comparar aversão a risco. Tá? Se a grande maioria dos indivíduos é avesso ao risco, né, seria interessante a gente comparar a aversão ao risco. Né? Eu e cada um de vocês deve ter um perfil diferente de aversão ao risco. Umas pessoas correm mais risco, outras correm menos, né? E eu preciso medir isso de maneira diferente. Né? Desculpa, eu preciso medir essa diferença. Então, como fazer isso? Então, comparando aversão ao risco. Então, eu tenho o indivíduo 1 e tenho o indivíduo 2. Um deles tem uma curva mais côncava e outra tem um pouco mais linear. E a outra tem um pouco mais linear. Né? Qual dos dois indivíduos tem maior aversão ao risco? Acho que, pelo que eu falei para vocês, se a concavidade é uma medida de aversão ao risco, vocês já devem perceber que quanto mais côncava, né, mais avesso ao risco. Né? Então, essa é a grande ideia. Né? Os dois indivíduos, claramente, eles são avessos ao risco, porque todos eles estão abaixo do linear, né? Digamos assim, em termos de concavidade. Mas qual é o mais? Quanto mais côncavo, né? Quanto maior a concavidade, maior a aversão ao risco. Agora, a grande dúvida é, e como eu consigo medir isso? Né? Como medir essa concavidade? Uma das maneiras para fazer isso, né, maneira clássica de fazer isso, é pelo coeficiente de aversão ao risco. Que é conhecido como coeficiente de aversão ao risco de Arrow. Tá? Kenneth Arrow é um prêmio Nobel, não sei se eu já falei para vocês, mas acho que essa é a primeira vez em micro que eu falo dele. Ele vai aparecer outras vezes em microeconomia. Ele tem várias contribuições diferentes em micro. Uma delas é o coeficiente de aversão ao risco. Né? Então, o RA, não o registro de matrícula de vocês, tá? O RA é Risk Arrow, né? O índice coeficiente de risco de Arrow, ou lambda, você vai encontrar as duas coisas na literatura, é igual a menos U2' de W sobre U' de W. Ou seja, coeficiente nada mais é do que a segunda derivada com sinal trocado, porque como vocês bem sabem, se isso é crescente, a primeira derivada é positiva. A segunda derivada será negativa porque a concavidade está para baixo. E o menos exatamente para isso tornar um número positivo. Tá? E como eu meço isso? Quanto maior o RA, quanto maior, mais avesso ao risco. Tudo bem, pessoal? Então, vamos aplicar isso aqui, que acho que a aplicação deixa bem claro como a gente usa isso para comparar riscos. Então, vamos lá. Então, exercício bastante simples. Tem um indivíduo que tem a utilidade U1 de W igual a raiz de W. E eu tenho o indivíduo 2, U2, que é ln de W mais 1. Qual dos dois tem maior aversão ao risco? Né? Qual dos dois tem maior aversão ao risco? Pergunta difícil de responder se a gente não tem um fundamento teórico, mas uma vez que a gente tem o coeficiente de aversão ao risco de Arrow, a gente pode tentar resolver esse assunto. Né? Então, qual é a primeira derivada de 1? É a primeira derivada de raiz de W. Né?
Então, tem duas maneiras de fazer isso. Ou eu coloco 0,5 aqui, tombo, né? Que é o que eu vou fazer, tá? Vira 0,5 vezes W a menos meio. Tudo bem? E a segunda derivada de 1, U duas linhas de W, é a nova derivada disso. Tombo esses menos 0,5 de novo. Vira menos 0,25 W a menos 1,5. Acho que está ficando pequeno, né, minha letra, mas já comecei desse tamanho, eu vou acabar e as próximas eu cuido mais disso aqui, tá? 1, 2 linha. Qual é a derivada de ln, pessoal? Módulo, eu posso ignorar o módulo de 1 sobre W mais 1. E a segunda derivada disso, eu pego tudo que está aqui e derivo de novo. É como se isso tivesse elevado a menos 1. E o tombo menos 1. U duas linha 2 de W é igual a menos 1 sobre W mais 1 ao quadrado. Não é isso, pessoal? Agora que eu tenho os valores de U1 linha, U1 duas linha e U2 linha, U2 duas linha, eu consigo calcular o RA1 e o RA2. Então, quanto é o RA1? O RA, né, o índice de aversão a risco de error do indivíduo 1 é menos U1 duas linhas sobre U linha, que é igual a isso, menos 0,25. Deixa eu ver se está dando para ver aqui. Vai sumir em breve, né? W sobre 0,5 W a menos 0,5. O que eu posso cortar aqui? Posso cortar menos com menos vira mais, 0,25 com 0,5 vai dar 1 e 2. Desculpa, eu copiei aqui o expoente errado, né? Era menos 1,5. Senão ia cortar tudo aqui, ia dar errado. Menos 1,5. Então, RA1 passa a ser menos vira mais, W elevado a menos 1,5 sobre 2W elevado a menos 0,5. Bom, o meu interesse é deixar esses expoentes no mesmo lugar, então eu vou jogar, e que a soma dê positiva, então eu vou jogar isso para baixo. E vou somar, né? Isso aqui vai virar mais 1,5. 1 sobre 2 elevado a W menos 0,5 mais 1,5, que é igual a 1 sobre 2 elevado a W. Ok? RA1 é isso. RA2, continuando aqui do outro lado da folha, né? RA2 é igual a menos U2 duas linha sobre U2 linha, que é 1 sobre W mais 1. Não, desculpa. Menos sobre 1 W mais 1. Menos com menos dá mais. Repito a primeira fração. Inverto a segunda. Pego o quadrado, corto com esse. E sobra no final 1 sobre W mais 1. Agora eu tenho as duas fórmulas já calculadas, né? E eu preciso, digamos assim, agora definir um padrão de comparação, né? Então, agora eu quero saber no nível de riqueza tanto. Então, por exemplo, para um nível de riqueza W maior que 0, por exemplo, W igual a R$1.000. Para um nível de riqueza R$1.000, quanto é a aversão ao risco de cada um desses indivíduos? Então, RA1 é igual a 1 sobre 2 vezes 1.000,
que é 1 sobre 2.000, que é igual a 5 vezes 10 a menos 4. E RA2 é igual a 1 sobre 1.000, mais 1 sobre 1.001, que é aproximadamente igual a 1 vezes 10 a menos 3. Bom, apesar de estar usando os expoentes estar usando elevado a décima aqui, né? Vocês sabem que é 0,4 casas e o 5. Então, vocês conseguem comparar claramente o que é maior e o que é menor aqui, né? Qual é o que possui, então, o maior nível de risco, né? O maior nível de propensão a risco, de aversão a risco. Desculpa, não propensão, de aversão a risco. É aquele que tem maior valor para esse indicador, né? Logo, esse indivíduo. O indivíduo 2, né? O indivíduo 2 tem um número maior, logo o indivíduo 2 tem uma maior propensão a risco, né? Então, como RA2 é maior do que RA1, o indivíduo 2 é mais avesso ao risco. Tá? Insisto, os dois têm aversão ao risco. Não é que um é propenso e o outro é avesso ao risco. Os dois são avessos ao risco. Tá? Só que um é mais do que o outro. Esse era o exemplo que eu tinha com relação à comparação de aversão ao risco. Né? Vocês vão ver que é bastante simples de aplicar. Eu acho que não vou perder muito tempo. Eu queria entrar mais agora em ativos de risco, exatamente para entrar nessa coisa que vai ficando mais próxima do mundo de finanças, que acho que é o que interessa mais vocês. Tá? Eu vou só dar um pause aqui.